Estamos no mês do combate à tuberculose. A doença infecciosa e transmissível afeta prioritariamente os pulmões e ainda preocupa os especialistas. Verdade, números do Ministério da Saúde apontam que em 2020 o Brasil registrou quase 67 mil novos casos, o que significa uma redução se compararmos com os dados de 2019. A queda provavelmente foi consequência da pandemia de Covid-19, mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a médica infectologista pediatra, doutora Rafaela Altoé. Doutora Rafaela, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Bom falar sobre esse assunto, né, que é tão importante, afinal de contas, a gente fala em tuberculose, a gente pensa ainda muitas vezes numa doença que já foi muito grave, que matou muita gente, mas que hoje tem um tratamento muito eficiente, né? Exatamente. A tuberculose já matou muita gente, mas ainda continua matando. Então, assim, é importante a gente continuar lembrando da doença, né? Você estava falando aí do número de casos. O último registro foi mais de 68 mil casos, e isso 3% em criança, principalmente as abaixo de 15 anos, né? E isso está muito relacionado à baixa de notificação, porque as pessoas só estão pensando realmente na pandemia, no Covid, deixando de procurar assistência, deixando passar casos de tuberculose, uma doença tão prevalente no Brasil. Uhum. E a gente pensando nisso agora e analisando um pouquinho esses números que nós apresentamos, né? A questão que, comparando o ano de 2019 com 2020, teve uma diferença do número de casos. Essa diferença, acredita-se que tenha sido por conta da pandemia, né, da Covid-19. Quando a gente pensa nisso, quais são as formas de transmissão, como tudo isso acontece, doutora? Quais são os alertas que a gente precisa ter? Então, esse baixo número, provavelmente, que a gente fala, é da baixa de notificação. Para a gente notificar um caso suspeito, a pessoa precisa procurar o atendimento médico relatando os sintomas. Qual que são os sintomas, né? Aquela febre, principalmente uma febre mais no final da tarde, uma febre mais baixa, todos os dias, uma tosse que dura em média mais de 2 a 3 semanas, é sempre algo que a gente tem que alertar. Perda de peso, emagrecimento, sudorese noturna, que é aquele paciente que está, às vezes, durante a noite acordando com um colchão mais molhado. Isso tudo é importante procurar atendimento para investigar. Tá certo. A senhora comentou, doutora, que desse número, grande parte é de crianças, né? Ou crianças e adolescentes com idades abaixo de 15 anos. Por que a maior incidência está nessa faixa etária? Então, 3% abaixo dos 15 anos. E aí, desses 3%, 40% são em crianças menores de 5 anos de idade. Na verdade, o fato de você viver numa casa populosa, cheio de pessoas, essas crianças muitas vezes não têm assistência médica, não procuram atendimento para serem diagnosticadas, porque elas pegam essa doença através da transmissão provavelmente por um adulto que está ali intradomiciliar, passando o bacilo para essa criança. Então, muitas vezes a mãe não se preocupa, né? No corre-corre do dia a dia, a criança está tossindo, ela não percebe aquela febre, e isso vai progredindo e demora a investigação daquele caso. Mas as crianças têm uma imunidade mais baixa, então, assim, a quantidade de bacilo nelas é menor, elas demoram um pouco mais a adoecer, mas é muito mais frequente nessas crianças menores de 5 anos. Uhum. E qual é o período, né, do ano que a gente fica mais em alerta para essas transmissões, doutora? Tem uma fase que costuma ter mais ou é sempre? Sempre. É uma doença extremamente prevalente, a gente está entre as principais 10 mais doenças mais frequentes no Brasil. É uma doença que a gente fala que muitas vezes é esquecida, porque o paciente, para procurar atendimento, ele precisa estar bem emagrecido, ele precisa estar muito tempo tossindo para ele falar, nossa, vou procurar atendimento, e não existe um período. Na verdade, existem fatores de risco, que são aquelas pessoas que vivem em um aglomerado, aquelas pessoas que ficam em ambiente muito fechado, escuro, com baixa iluminação, que é um fator de risco, as pessoas que vivem em rua, né, as pessoas que são desabrigadas, os próprios profissionais de saúde, nós estamos em risco por ter mais o contato com a tuberculose,
e os privados de liberdade. Até as pessoas que trabalham em asilo, que têm mais contato, que eles ficam sempre em um local mais aglomerado, muitas vezes sem iluminação. Isso daí são locais de risco e que está durante todo o ano, o tempo todo, em risco de adquirir, né, e desenvolver a doença. Doutora, o tratamento hoje ele é muito eficiente, né? Como é que funciona o tratamento hoje da tuberculose? A partir do momento que você tem um diagnóstico de tuberculose, imediatamente inicia um tratamento. O tratamento é simples, ele é demorado, mas ele é simples. É um mínimo 6 meses, todo o tratamento fornecido pelo SUS. Então, todos os meses o paciente vai à unidade responsável, serviço de responsável por tuberculose, todo o município. As medicações para aquele mês, fazer os controles através de baciloscopia, que é preciso do escarro para ver se tem o bacilo ali, o raio-x, e vai receber gratuitamente todo o tratamento da tuberculose. E o importante é que esse tratamento, como a senhora já disse, né, ele é fornecido pelo SUS, então assim, é muito acessível. As pessoas, normalmente, como a senhora disse que é longo, normalmente as pessoas cumprem esse tratamento ou muitas acabam desistindo e isso pode prejudicar a cura completa? Como é que funciona isso? Então, o tratamento ele é longo, o mínimo são 6 meses. Todos os dias pela manhã, em jejum, o paciente tem que tomar os comprimidinhos e aí seguir o dia dele. O problema é que muitas pessoas param. Pelo fato de ser demorado, né, eles interrompem o tratamento. E isso daí aumenta a chance de resistência. O que significa? O bacilo vai se tornando resistente e aí pode prejudicar e ter que mudar o tratamento. Que aí a gente tem o medo das tuberculoses multiresistentes, que aí está o problema, né? Está o problema. Se todo mundo fizer aquele tratamento durante o tempo previsto, com o acompanhamento adequado, ele elimina a tuberculose e para de transmitir. Porque uma pessoa infectada, é relatado que ela transmite para outras 10 a 15 pessoas no período de um ano. Por isso que é difícil você deixar passar, porque vai continuar a propagação da doença. Nossa, o número de transmissão é bem alto, né, doutora? E a importância, né, quando a gente fala, né, dessa doença, vendo todos esses pontos que precisam ter o conhecimento, né, o conhecimento de todos, a importância de uma data como essa, né, o Dia Mundial da Tuberculose, é bom para trazer esse aviso, né? Isso é importante para alertar as pessoas, né? Então as pessoas têm que ouvir lá o Dia Mundial e pensar: será que eu conheço alguém que está com tosse há muito tempo? Será que ela não está percebendo essa tosse? Será que ela está emagrecendo? Né? Às vezes perguntar e falar: você já procurou? Já foi à unidade de saúde? Já relatou o que está acontecendo com você? Porque essa pessoa, ela vai transmitir para outras pessoas. E isso é importante. Às vezes ela desconhece a situação. Às vezes ela acha que é uma tosse, vamos supor, uma tosse alérgica. Ela não está valorizando aquela tosse ali. E muitas vezes ela pode estar com uma tuberculose transmissível para outras crianças, para imunossuprimido, né? Para pessoas que têm umas doenças graves e que às vezes com a tuberculose vai evoluir pior para óbito se não tratada adequadamente. Certo. Agora, doutora, tem alguma forma de prevenção a essa doença? Como é que a gente pode, de alguma forma, prevenir a tuberculose com algumas ações no nosso dia a dia? Ou, enfim, como é que a gente pode evitar? Então, a prevenção a gente já começa desde o nascimento, que a gente recebe a vacina BCG. Essa vacina, ela previne contra os quadros graves de tuberculose. Mas ela não previne contra as outras formas de tuberculose, como a pulmonar. Fora aí, você tem que, primeiro, viver em um ambiente mais ventilado, com luz, evitar aglomeração, os cuidados de higiene básicos, como a higiene da tosse, porque como o bacilo ele é transmitido através da tosse, espirro e fala, a gente tem que ter aqueles cuidados ao tossir, né? Ela não pega por contato, é inalatório. Fora isso, procurar assistência, o serviço de saúde se há sinais ou sintomas da doença. Agora eu fiquei um pouquinho curiosa, porque eu estou vendo aqui o nosso chat e tem pessoas de todo lugar do Brasil. E aí muita gente do norte, do nordeste. E eu queria saber se existe essa questão da localização, de ter mais incidências ou não. Ou, assim como nós falamos anteriormente, né, que todo mundo pode, de alguma forma, acabar pegando, não tem época do ano. Mas existe também essa incidência de localização, doutora, no Brasil, por exemplo? Então, ela está relacionada o quê? Ambiente aglomerado,
menos ventilado, onde mais pessoas ficam unidas, né, juntas, sem aquela ventilação adequada. Então, locais com aumento da pobreza são mais propícios a ter isso, né, uma aglomeração, várias pessoas vivendo numa mesma casa, com baixas condições sociais, de saúde, de higiene, os presídios, locais, às vezes, os asilos, que eu estou falando, que ficam muitas pessoas junto. Agora, em todos os locais do Brasil, há tuberculose. Tá certo. Não existe maior incidência, portanto, em um local ou outro, mas sim muito mais pelas condições, né? Quando a gente pensa nas crianças, doutor, o tratamento para a criança é igual ao tratamento dos adultos, no caso da tuberculose, e aí vale as mães terem muita atenção, né? Muito cuidado com relação a isso. Isso, o tratamento da criança é igual ao do adulto, com a diferença é que alguns tratamentos são feitos na forma líquida ou sachê, para a gente conseguir uma melhor adesão da criança. Também pela manhã, em jejum, o tempo mínimo de 6 meses. E a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente sabe como é difícil a criança tomar a medicação, né? Mas a criança transmite menos, ela é menos bacilífera. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Ela não é o ponto de risco dentro da casa, e sim o adulto transmitir para ela. E ela tá ali com a vacinação dela, com a BCG em dia, e isso é importantíssimo também, manter a vacinação, a BCG todo mundo tem que ter. Entendi. Além da vacina, a senhora falou também, né, nesses cuidados do dia a dia, enfim. De certa forma, as rotinas que nós adquirimos durante a pandemia podem ajudar a evitar também a tuberculose? Sim e não, eu falo, porque assim, sim, as orientações, o aprendizado da máscara, da higiene de mãos e da tosse, sim, isso vai contribuir muito. Agora, o fato das pessoas terem ficado muitas vezes mais aglomerado dentro de casa, isso propicia. Se já tinha uma pessoa que não estava tratando, isso daí aumenta o número de casos. Nós tivemos durante esse período, no Hospital Infantil de Vitória, alguns casos de criança com tuberculose. Então, assim, entra como um quadro respiratório, pensando que pode ser, às vezes, um Covid, é um diagnóstico de tuberculose. Aquela tosse, aquele quadro de pneumonia que não está melhorando apesar do uso do tratamento, a gente sempre tem que pensar em tuberculose. A gente fala que tem que pensar tuberculosamente. Entendi. De fato, esse foi um período onde, mesmo em casa, estava todo mundo limpando tudo, né? Todo mundo com uma atenção maior. Foi um período que... Mas também confuso do ponto de vista de sintoma, né? Os sintomas que acho que ficaram muito parecidos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você segura mais tempo, não, uma tosse está tranquilo, não procura atendimento. E aí vai havendo a propagação da doença. E aí que está o problema. Tá certo. Doutora, queria que a senhora deixasse seus contatos para a gente, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, enfim, conhecer mais a respeito também dos assuntos que a senhora trata nas suas redes sociais. A gente sabe que hoje as redes sociais, elas são meios de comunicação importantes, né, entre os profissionais de saúde, não só seus pacientes, mas também as outras pessoas. Deixe os seus contatos para a gente, doutora. Caso precisem qualquer coisa, @dra.rafaautoe. No meu Instagram, sempre mostro informações úteis para a população, e caso precisem, que fala de qualquer coisa, é só conversar, que eu estou lá disponível para vocês. Muito obrigada. Tá, doutora Rafaela Autoé, participando conosco aqui, ela é médica infectologista pediatra. Obrigado pela sua participação, doutora. Foi uma alegria tê-la aqui, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, e volte sempre aqui no Notícias do Bem. Obrigada, foi um prazer. Qualquer coisa, conte comigo. Tchau, ótimo dia para vocês.